Sabe, a forma como os professores aprendem a ensinar mudou de um jeito drástico ao longo do último século. Nessa análise, a gente vai explorar um artigo fascinante da pesquisadora Marilene Marzari, que detalha exatamente isso. É a evolução e a constituição da didática no Brasil. E olha, é impressionante ver como essa área foi constantemente moldada e revirada, não só pelas exigências acadêmicas, mas principalmente pelos cenários políticos super complexos de cada época. E aí chegamos na grande pergunta, aquela que âncora toda a nossa conversa de hoje. A didática é só uma técnica neutra ou é, no fundo, um ato político? Historicamente, a educação no Brasil tem vivido um verdadeiro efeito de pêndulo, sabe? Oscilando de forma bem violenta entre uma técnica rígida, focada puramente no como fazer, e um mergulho profundo na realidade sociopolítica. Entender essa tensão é absolutamente essencial para a gente compreender como os professores são formados hoje em dia. Bom, vamos direto ao ponto. Para entender isso tudo, a nossa jornada histórica vai passar por 6 momentos cruciais: a origem da didática, o período tecnicista, a crise e redemocratização, o ensino como prática social, as tensões no século XXI e, por fim, a teoria histórico-cultural. Parte 1. A origem da didática, lá nas décadas de 30 e 40. Imagina o Brasil nos anos 30. Começou a surgir uma urgência real de formalizar o treinamento de professores em nível universitário, deixando para trás aquele antigo modelo das escolas normais. Seguindo essa linha do tempo, a didática ganha o status de disciplina de ensino superior na USP em 34 e vira um padrão federal com um decreto em 39. Nessa época, a grande influência era o escola-novismo, um movimento que valorizava muito a aprendizagem ativa. O resultado? A disciplina acabou acentuando fortemente o caráter técnico, o como ensinar na prática, e eles criaram uma estrutura que ficou bem famosa, o chamado Modelo 3+1. Funcionava assim: os futuros professores estudavam 3 anos inteiros de disciplinas específicas da área deles, e só um aninho de didática, que englobava a geral e a especial. Mas o grande problema aí era que a didática era tratada só como um método subsidiário, sabe? Era um pacotinho genérico de técnicas totalmente desconectado da realidade dos alunos. Isso criou a ilusão de um como fazer neutro, flutuando numa bolha isolado do contexto econômico e político do país. Avançando para a parte 2, o período tecnicista, nas décadas de 60 e 70. Aqui, o negócio muda de figura, porque a academia se conecta diretamente com a política da época, a ascensão do regime militar no Brasil. O grande lema do governo era a educação para o desenvolvimento. Com isso, a sala de aula virou quase que uma linha de montagem, um ambiente altamente controlado, guiado por racionalidade, produtividade e eficiência. O foco puro e simples era preparar mão de obra para o mercado, usando manuais rígidos e muito controle de tempo para consolidar a chamada tecnologia educacional. Agora, o que é muito interessante de notar sobre esse período, como bem capturado nessa citação da Ilma Passos Alencastro Veiga, é o poder da tal ilusão de neutralidade. A ideologia da eficácia reduziu o ensino inteiramente à técnica, vendendo a ideia de uma neutralidade científica. A educação se preocupava quase 100% com os meios mecânicos, ignorando completamente os fins e o contexto da sociedade. O silêncio político não era uma coincidência, era a regra. O que nos leva à parte 3, a crise e redemocratização. Mas a história não fica parada, né? Chegando no final dos anos 70 e início dos 80, com os ventos da redemocratização no Brasil, a educação entrou numa crise de identidade profunda. Lembra do pêndulo? Pois é, ele sofreu um balanço violento para o outro lado. Uma galera começou a quebrar o silêncio daquele pedagogismo estrito perguntando em alto e bom som: peraí, mas e o contexto social? Ficou impossível sustentar a ideia de educação neutra, ignorando a vida real dos alunos. Essa reviravolta ganhou muita força com o trabalho de sociólogos como Bourdieu e Althusser, que denunciavam abertamente como a escola, muitas vezes, só servia para reproduzir as desigualdades. A pesquisadora Vera Maria Kandal foi cirúrgica ao apontar o desvelamento dessa falsa neutralidade técnica. Isso gerou uma rejeição gigante a toda aquela técnica engessada do passado. A dimensão política ganhou uma força tão absurda que teve gente até negando a necessidade de métodos práticos de ensino, jogando o pêndulo todinho pro lado da sociologia. Parte 4. O ensino como prática social. E isso ilustra brilhantemente o que aconteceu a partir de 82, as tentativas de finalmente estabilizar esse pêndulo. A ideia era fazer a transição da antiga didática instrumental para a didática fundamental. Ao invés de tratar técnica e política como água e óleo, o objetivo passou a ser integrar as duas coisas. O ensino virou uma prática social viva. Ou seja, a competência técnica agora exigia, de mãos dadas, um compromisso político.
O foco saiu do simples como fazer neutro e abraçou o porquê ético e social de se educar. Para dar uma base sólida a essa nova visão, surgiram vertentes super fortes na academia. Dá para destacar a pedagogia histórico-crítica, do Dermeval Saviani, e a didática crítico-social dos conteúdos, do José Carlos Libânio. O alvo aqui era bem claro: garantir que a maioria da população tivesse acesso e se apropriasse do conhecimento científico e histórico, mas sempre cultivando uma consciência crítica para transformar a sociedade. Mas nem tudo estava resolvido. Parte 5. Tensões no século XXI. O ponto crucial para a gente entender agora é que, apesar de todos os avanços, a entrada nos anos 90 e no século XXI trouxe novos desafios enormes. Rolou uma consequência não intencional bem séria. É que as pesquisas começaram a focar de um jeito quase obsessivo em formar o chamado professor reflexivo e nas grandes discussões sobre o currículo. O resultado disso, o aluno, o desenvolvimento cognitivo de quem está lá para aprender, praticamente evaporou das pesquisas de didática. A disciplina começou a perder a sua razão de ser, o seu objeto de estudo. E para fechar a nossa linha do tempo, parte 6. A teoria histórico-cultural. Diante desse risco de esvaziamento, uma nova síntese vem ganhando muito espaço para tentar resolver de vez esses conflitos modernos sem precisar tomar partido em briguinhas acadêmicas isoladas. É a teoria do ensino desenvolvimental. Proposta lá atrás por Davidov e baseada no genial Vygotsky, o coração dessa teoria é resgatar o desenvolvimento do pensamento do aluno. Ela consegue costurar organicamente a didática, o currículo e a formação dos professores, olhando para a sociedade, claro, mas sem nunca perder de vista a organização rigorosa do que acontece na sala de aula. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói na prática do professor no dia a dia. O Libânio mostra que a atuação do educador nessa linha acontece em 3 frentes que rolam ao mesmo tempo. Primeiro, você tem a apropriação teórica do conhecimento. Segundo, o domínio das metodologias de ação, ou seja, saber o que fazer na prática da sala de aula. E terceiro, ter uma leitura afiada do contexto social e político. No fim das contas, é a tentativa do equilíbrio perfeito: intelecto, técnica e consciência. Pessoal, toda essa trajetória que a gente acabou de ver deixa claro que a educação é um organismo muito vivo. Ela saiu daquela rigidez técnica pesada de décadas atrás até chegar nesse olhar holístico do ensino desenvolvimental. Mas fica aqui a grande provocação. Como é que os professores de amanhã vão conseguir equilibrar, ali na vida real da sala de aula, o desenvolvimento da mente do aluno com uma realidade social que não para de mudar? Repensar a educação é com certeza um dos trabalhos mais difíceis e vitais que existem. Fica aí o convite para a gente continuar de olho no futuro da pedagogia.